Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da semana especial de comemoração dos 100 mil inscritos. Então já tem bastante conteúdo para você assistir, bastante coisa. Fim de semana tá chegando aí. E o caso de hoje é um caso bem famoso, eu acho até que é o caso mais famoso de sequestro do mundo. Tem alguns outros que estão junto, mas esse acho que se supera em todos. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Elizabeth Smart nasceu no dia 3 de outubro de 1987 em Salt Lake City, em Utah. É filha de Ed e Lois Smart, além de ter 5 irmãos, sendo 4 meninos e uma menina. E a família morava em uma casa gigantesca e maravilhosa. Elizabeth foi descrita como sendo uma menina super comportada e carinhosa, que amava brincar com seus amigos e suas bonecas, além de tocar a harpa, que por sinal ela era muito boa. E ela mesma dizia que tinha a vida dos sonhos e queria poder dar esse mesmo padrão e estilo de vida para os seus próprios filhos quando fosse mais velha. A família Smart pertencia à igreja Mormon, que tem algumas regras bem específicas, como por exemplo, não se pode usar drogas e ter relações sexuais antes do casamento. E Elizabeth cresceu com esses valores e definitivamente queria levá-los para toda a sua vida, mas infelizmente essa escolha seria arrancada dela. Em 2002, as Olimpíadas aconteceram em Salt Lake City, então tava aquela animação toda, todo mundo muito feliz, e também foi ótimo para a economia e para o turismo da cidade. Porém, também foi o ano em que a primeira tragédia aconteceu na família Smart. O avô de Elizabeth acabou sendo diagnosticado com um tumor cerebral e 2 meses depois ele acabou falecendo, tendo seu funeral no dia 3 de junho. E no dia seguinte, dia 4, toda a família estava muito cansada e devastada, triste com tudo que tinha acontecido. Mas ao mesmo tempo tinha uma apresentação muito importante de Elizabeth na escola, onde ela apresentaria a harpa. Então, para que a sua apresentação não fosse prejudicada, toda a família tentou manter o dia o mais normal possível, fazendo tudo como eles costumavam fazer. E no final deu tudo certo e a apresentação foi incrível. E quando eles voltaram para casa, eles puderam finalmente descansar, porém, não por muito tempo. Elizabeth, que estava com 14 anos, e sua irmã Mary Catherine, de 9, dividiam o mesmo quarto, elas dormiam juntas. E então, assim como de costume, elas se prepararam para dormir. Porém, antes elas leram um livro chamado Ela Encantada, que tem um filme com a Anne Hathaway, que é maravilhoso. Então eu indico você assistir se você ainda não assistiu. E assim que elas terminaram, elas caíram no sono, até que às 2 horas da manhã, Elizabeth foi acordada por um homem que estava segurando uma faca em seu pescoço, dizendo para ela ficar quieta e ir com ele. De acordo com ela inicialmente achou que aquilo fosse um sonho, mas rapidamente a adrenalina bateu e ela despertou super assustada. Mas para evitar que sua irmã ou alguém de sua família acordasse, ela ficou em silêncio e obedeceu o homem. Porém, o que ela não sabia era que Mary Catherine estava acordada e viu tudo, mas como também estava com muito medo, ela meio que ficou paralisada e só conseguiu se levantar da cama quando a casa estava novamente em completo silêncio. E então ela correu para o quarto de seus pais para acordá-los e dizer tudo o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, Elizabeth, que havia saído de sua casa com seu sequestrador pela porta da cozinha, estava sendo guiada com a faca apontada para suas costas, e enquanto o homem dizia que se ela não obedecesse, se ela gritasse ou falasse qualquer coisa, ele a mataria e então voltaria para matar toda a sua família. Então ela ficou quieta e apenas seguiu ele. Acontece que o que ela não tinha percebido ainda era que ela já conhecia esse homem já tinha ido na sua casa e ele se chamava Brian David Mitchell. Então, antes de continuar o caso, vamos falar um pouquinho sobre esse homem e o motivo pelo qual ele escolheu especificamente Elizabeth para sequestrar.
Brian Mitchell nasceu em 1953 em Salt Lake City e era filho de Shir e Irene Mitchell. Ele também havia sido criado com os valores mormons e tinha 5 irmãos, exatamente como a família Smart, e essa era uma das razões pelo qual ele escolheu Elizabeth, além do fato de que ele queria sequestrar especificamente alguém da igreja mormon, porque seria muito mais fácil de entender a mente da vítima e, consequentemente, manipulá-la com muito mais facilidade. Seu pai era um assistente social e vamos dizer que ele não era o melhor pai do mundo, de jeito nenhum. Só para vocês terem noção, quando Brian tinha apenas 8 anos de idade, seu pai lhe ensinou tudo sobre sexo da forma mais explícita possível e também o forçava a ler algumas revistas médicas que mostravam todas as partes do corpo humano de todas as formas. E ele também costumava largar o seu próprio filho no meio do nada e fazia com que ele voltasse sozinho. Então, basicamente, ele que se virasse, arranjasse uma carona ou qualquer coisa do tipo, mesmo que ele não fizesse a menor ideia de onde ele estava. Aos 16 anos de idade, Brian achou que era uma ótima ideia se expor para uma criança de apenas 8 anos de idade e, além disso, como se não fosse o suficiente, pediu para que ela tocasse naquilo. Pois é. E por conta disso, ele foi colocado em um centro juvenil, que não ajudou em absolutamente nada, porque quando ele saiu 1000 vezes pior. Aos 19 anos, ele se casou com uma menina de 17 chamada Karen Minor, com quem teve 2 filhos, mas definitivamente eles estavam 100% nem aí para os seus próprios filhos e viviam a vida adoidado, onde bebiam muito, fumavam muito e iam para festas o tempo inteiro. Só que um tempo depois, o casal decidiu se divorciar e no dia da audiência de custódia, adivinha o que Brian decidiu fazer? Ele sequestrou seus próprios filhos e se mudou para New Hampshire, onde morou pelos próximos 2 anos, e lá ele se juntou a uma comuna Hare Krishna. Quando ele voltou para Salt Lake City, seu irmão, que ainda estava bem ativo na igreja mormon, decidiu ajudar Brian para ver se ele conseguia endireitar sua vida, considerando que as escolhas que ele tinha feito até então não eram das melhores. E pouco tempo depois, ele conheceu a sua segunda esposa, chamada Debbie, que tinha 3 filhos de um relacionamento anterior. Mas assim como seu primeiro casamento, esse também não durou muito tempo. E de acordo com Debbie, Brian havia sido impróprio com seu filho de 3 anos em diversas ocasiões e por isso ela pediu o divórcio. Mas pasmem, Brian achou que seria uma ótima ideia colocar os seus 2 filhos para adoção. E isso porque ele achava que dessa forma eles não teriam tanto trabalho e que esse seria o único motivo pelo qual Debbie teria pedido o divórcio. O que obviamente não era. E esse plano não funcionou. Eu acho até que deve ter deixado ela com ainda mais raiva e sem entender o que diabos estava acontecendo na cabeça dele. E os 2 se divorciaram em 1984. E mais tarde, uma das filhas de Debbie disse que ele também já havia abusado diversas vezes enquanto estava casado com sua mãe. Pouco tempo depois, ele conheceu outra mulher, e dessa vez era Wanda Borzi, que tinha 40 anos de idade e 6 filhos. E só para vocês terem noção, de acordo com seus próprios filhos, ela era uma mulher cruel e absurdamente abusiva, e foi descrita como sendo um monstro. Ou seja, ela e Brian juntos já era a receita para o desastre. O casal era muito envolvido na igreja LDS, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que Brian era muito extremo. Ele acreditava ser um profeta e que tinha sido escolhido por Deus e que o próprio falava com ele todos os dias, além de acreditar ser o encarregado de salvar o planeta de todo o mal. Nessa época, ele começou a se chamar de Emmanuel e Wanda de Hepzibah, porém ninguém na igreja acreditava nisso, considerando que ele era um tanto quanto doido, e acabaram o expulsando, e obviamente ele levou Wanda consigo. Depois disso, ele começou a se vestir todo de branco e deixou seus cabelos crescerem para ficar todo na vibe Jesus Cristo. E os 2 passaram a praticamente morar na rua, onde ficavam pedindo dinheiro para as pessoas. E Brian ficava lendo a Bíblia para todo mundo que passava. E ele tinha ficado tão obcecado por isso, definitivamente não era algo normal e saudável, que a sua própria mãe pediu uma ordem de restrição contra ele. Mais tarde, ele escreveu um manuscrito de 27 páginas
Não sei exatamente o que estava escrito nesse manuscrito, mas acredito que era sobre ele ouvir Deus e falar com ele e também achar que deveria lutar contra o mal. E ele forçava as pessoas na rua a lerem o seu manuscrito. 7 meses antes do sequestro de Elizabeth, ele estava na rua pedindo dinheiro como de costume, quando ele viu a família Smart, e então Lois Smart deu $5 para ele para ajudar. Só que além disso, pelo fato de que ele tinha sido super carismático e aparentava ser uma pessoa muito boa, ela lhe deu o telefone de seu marido, porque Ed sempre pegava algumas pessoas para o ajudarem na casa, com algumas reformas, etc. E realmente, Ed acabou contratando ele para ajudar a cortar algumas árvores e fazer algumas outras reformas na casa. E foi dessa forma que ele conheceu e se interessou por Elizabeth. Logo após o sequestro, enquanto eles estavam subindo a montanha na floresta, eles chegaram a ver as luzes dos carros de polícia que estavam indo para a casa dela. Mas Brian disse que ela tinha que ficar quieta e novamente a ameaçou. Enquanto isso, na casa da família Smart, assim que Mary Catherine acordou seus pais, eles entraram em completo pânico e começaram a procurar por Elizabeth em toda a casa. E quando Lois chegou na cozinha, ela viu que uma janela que ela tinha deixado aberta mais cedo, porque ela tinha feito alguma comida e a comida acabou queimando, então ela abriu a janela para sair a fumaça. Porém, ela esqueceu de fechar a janela e agora a tela de proteção estava rasgada. Por volta das 4 horas da manhã, eles ligaram para a polícia e logo em seguida eles ligaram para todo mundo da família e até as 6 horas da manhã a casa estava completamente lotada. E em momento nenhum a polícia decidiu fechar o local como sendo a cena do crime, considerando que uma criança tinha acabado de ser sequestrada. E aparentemente isso aconteceu porque todos os oficiais que estavam lá eram inexperientes. E mais tarde, quando um policial experiente chegou, ele ficou chocado porque definitivamente era a pior cena do crime que ele já tinha visto em toda a sua vida. E ele já sabia que era praticamente impossível que eles conseguissem encontrar alguma evidência. Rapidamente, os detetives começaram a suspeitar da própria família, sendo a família inteira ou apenas um dos membros, mas que eles estavam acobertando. E então, cada um foi levado separadamente até a delegacia, enquanto a casa era revistada. Porém, por conta da enorme contaminação, eles realmente não encontraram nada. Em seu interrogatório, Mary Catherine conseguiu dar diversas informações de acordo com o que ela lembrava. Ela disse que o homem deveria ter cerca de 30 a 40 anos de idade, que ele era branco e tinha quase a mesma altura que o seu irmão, Charles, que era cerca de 1,70 m. Além de que ela se lembrava da voz dele de algum lugar, que era bem calma, mas não era tão familiar a ponto de ela conseguir identificá-lo naquele momento. Quando os Smarts foram liberados, eles ficaram bem frustrados com toda a situação, porque a polícia não estava aparentando estar preocupado. E só para vocês terem noção, as fotos de Elizabeth e o seu caso só foi divulgado para a imprensa 3 horas depois, o que em caso de sequestro é muito tempo, considerando que a grande maioria das vítimas são assassinadas exatamente nessas primeiras horas. Mas finalmente, quando o caso passou nos noticiários, todo mundo se interessou e ficou preocupado, querendo ajudar de alguma forma, e praticamente só se falava nisso. Com o passar das semanas, todo mundo foi ficando ainda mais desesperado, porque nada era encontrado, nenhuma evidência era encontrada e nenhum suspeito surgia. E Lois e Ed Smart passavam o tempo inteiro chorando. Eles tentavam ficar mais calmos durante o dia para isso não acabar afetando seus outros filhos, mas quando chegava de noite a tristeza voltava com toda a força. Pouco tempo depois, Ed participou de uma conferência de imprensa para tentar apelar para a comunidade como uma forma de fazer as pessoas se interessarem cada vez mais pelo caso, para que a investigação não parasse. Mas Lois não conseguiu participar porque estava muito devastada e não tinha condições emocionais para isso. E o próprio Ed também estava sofrendo muito. Durante o apelo, ele não conseguia parar de chorar. E assistir essa conferência de imprensa definitivamente é de quebrar o coração. Ele realmente está em um estado bem devastado. E se eu encontrar o link, eu deixo aqui na descrição para vocês. Porém, isso definitivamente ajudou muito porque fez com que a comunidade sentisse empatia por eles. E muitos foram apoiá-los depois disso.
Infelizmente, Ed estava em um estado tão triste que o seu corpo não aguentou mais e ele teve que ser hospitalizado. E ele só conseguiu melhorar depois que um bispo foi conversar com ele, dar um apoio e também dar alguma esperança. E então ele voltou a se envolver no caso e também voltou a apoiar sua família da melhor forma que ele conseguia. Voltando para o dia do sequestro, algum tempo depois que eles já estavam caminhando e subindo a montanha para o mais longe possível da casa dela, eles chegaram em um acampamento onde Wanda Barzee estava lá esperando. Logo em seguida, ela puxou Elizabeth para dentro da tenda e começou a limpar os seus pés e disse que ela precisava trocar de roupa. Ele deu um manto, considerando que Elizabeth estava com um pijama vermelho, então realmente chamava muita atenção. E a última coisa que eles queriam era atenção. Mas Elizabeth não queria trocar porque era a única coisa dela que lhe pertencia, então definitivamente ela queria manter aquilo com ela. Mas Wanda disse que se ela não tirasse por vontade própria, Brian entraria na tenda e arrancaria tudo com força. Então ela aceitou, colocou o manto, ficou sentada e começou a chorar. Minutos depois, Brian entrou na tenda e começou a fazer o que ele disse ser uma cerimônia de casamento. E logo em seguida, ele disse que agora ela era sua esposa aos olhos de Jesus Cristo. E em seguida, eles consumaram o casamento. Depois disso, Elizabeth começou a se sentir muito mal por toda a situação. E o mais triste é que ela começou a achar que ela não era mais digna do amor de Deus, porque, como eu falei, a sua religião tinha algumas regras e uma delas era que ela não podia fazer sexo antes do casamento, mas aquilo não era sexo, aquilo era abuso sexual, mas ela não tinha essa noção na época, chegando ao ponto de desejar que ele simplesmente a matasse para que ela pudesse sair daquele inferno e ir para o paraíso. Ela então decidiu que ela tinha que fugir dali, chegando até a conseguir subir toda a montanha. Só que quando ela chegou lá, ela estava muito cansada e acabou dormindo. E quando ela acordou, Brian estava na sua frente, amarrando o seu pé com uma corda de metal e prendendo a uma árvore para impedir que ela fugisse novamente. Ao longo dos dias, Brian começou a alegar que ele era um anjo e um rei davídico e que fazia parte da linhagem de Messias. Além disso, disse também que Elizabeth era apenas a sua primeira de muitas noivas virgens que ele iria sequestrar e que todas o acompanhariam enquanto ele lutava com o anticristo. Mas para isso, ela tinha que esquecer quem ela era e mudar de nome. E lhe disse para escolher da Bíblia, e o nome que ela escolheu foi Esther. Durante todo o tempo do sequestro, ela sofreu todos os tipos de abusos. Brian também mal lhe dava comida ou água, e quando lhe dava, geralmente eram coisas retiradas do lixo. E em várias ocasiões, ela ficava sem se alimentar por dias. Ela era constantemente manipulada por coisas que ele dizia, e para isso ele sempre usava a religião dela contra ela. E basicamente ela era uma escrava para ele e Wanda, tendo que fazer tudo o que eles mandavam, além de ser forçada a beber álcool e assistir conteúdo indecente. E tudo isso porque Brian dizia que ela tinha que ser pura e para isso ela tinha que primeiro atingir o fundo do poço para depois se reerguer. Com o tempo, Wanda começou a sentir ciúmes da situação em que Elizabeth estava, dizendo que Brian lhe dava muito mais atenção do que dava para ela. E então Brian, como salvador do dia, decidiu então separar o seu dia. Pela manhã ele ficava com Wanda, pela tarde ele ficava com Elizabeth e de noite eles dormiam, o que até fez com que Elizabeth finalmente tivesse um pouco de sossego, porque a esse ponto ela estava sendo abusada todos os dias e o tempo inteiro. Então agora ela tinha um horário específico para isso, e quando ele tentava abusá-la durante a manhã, que era o horário que ele tinha que dar atenção para Wanda, ela conseguia convencê-lo a não fazer isso, porque senão ele estaria traindo Wanda e ele não poderia fazer isso. E ele falava: "Ah, mas ela não vai saber." E ela dizia que Deus saberia. E a forma que ela encontrou de conseguir lidar com toda aquela tortura da melhor forma possível era dormindo o tempo inteiro, o máximo que ela conseguia. E quando ela estava acordada, ela ficava sempre rezando e lembrando de sua família, também como uma forma de lhe dar forças.
Enquanto isso, seus pais criaram a recompensa de $250 mil por qualquer informação que levasse ao seu paradeiro ou ao seu sequestrador, e milhares de folhetos foram distribuídos pelo estado e também foram divulgados pela internet. Além disso, a família Smart passou a participar de todas as entrevistas que eles conseguiam para manter o interesse das pessoas pelo caso e ele não caísse em esquecimento. Com tudo isso, com todo mundo desesperado por informações e para que o caso fosse solucionado, começaram a surgir informações anônimas de uma pessoa que disse que a tela que havia sido cortada de fora para dentro havia sido cortada, na verdade, de dentro para fora, indicando que alguém da família estaria envolvido, e muitas pessoas realmente acreditaram nisso. Mas os Smarts reagiram da melhor forma possível, porque apesar de estarem recebendo todos os dias um monte de absurdo, eles disseram que pelo menos as pessoas ainda estavam interessadas no caso e estavam falando sobre isso, e que a polícia ainda estava investigando, porque já vimos em vários casos que quando a família acaba virando suspeito, as investigações meio que param, só que nesse caso isso não aconteceu. Pouco tempo depois, outra informação anônima surgiu, só que dessa vez de dentro da polícia, que dizia que o tio de Elizabeth, chamado David Smart, tinha falhado em seu teste de polígrafo, que na verdade tinha dado como inconclusivo, o que só reforça o fato de que testes de polígrafos não são nem um pouco confiáveis, tanto que eles nem são aceitos em julgamentos. Mas mesmo assim, a mídia pegou essa informação e jogou para todo mundo, para o público, da forma mais fora de contexto possível. E então vários rumores, um mais absurdo que o outro, começou a ser criado. E além do fato de que a família Smart estava tendo que lidar com o desaparecimento de um membro deles, eles ainda tinham que ficar desmentindo esses boatos em coletivas de imprensa para que todo mundo parasse de encher o saco deles. E durante tudo isso, durante esse surto, Brian Mitchell estava planejando o seu segundo sequestro, que era ninguém mais, ninguém menos do que a prima de Elizabeth, de também 14 anos de idade, chamada Olivia. E ele chegou a dizer isso para Elizabeth, que obviamente ficou em pânico, ela não sabia o que fazer, porque ela não tinha como proteger sua prima e impedir que isso acontecesse. E então, no dia 24 de junho, 49 dias após o sequestro, Brian foi em direção à casa de Olivia e ele chegou a começar a cortar a tela da janela, só que ele acabou derrubando algumas molduras de fotos que ficavam bem ali, alguns retratos, fazendo com que a mãe de Olivia acordasse e saísse correndo para o quarto, visse ele segurando uma faca, então ela começou a gritar desesperadamente e ele fugiu. E o mais surreal de tudo isso é que quando eles foram falar com a polícia, dizendo tudo o que tinha acontecido e que eles acreditavam ser o mesmo sequestrador de Elizabeth, a polícia disse que não tinha nada a ver, sendo que sim, tinha tudo a ver, porque, de acordo com eles, era apenas alguns adolescentes pregando uma peça, trollando a família, para que eles ficassem ainda mais com medo, e eles nem chegaram a investigar essa conexão. Na verdade, eu acho que eles nem chegaram a investigar esse caso, o que é um absurdo, porque se eles tivessem investigado, talvez eles encontrassem alguma evidência fora da casa, do lado da janela, como por exemplo um pedaço de cabelo, algo do tipo, mas não foi isso que eles fizeram. Depois disso, Elizabeth começou a ganhar um pouco mais de confiança de Brian, porque ela estava se comportando muito bem, afinal ela estava com medo, então ela não fazia nada o dia inteiro. Então ela conseguiu convencê-lo a tirar a corda de metal que estava no seu pulso, porque ela ainda estava presa, e ele concordou, ele tirou, mas antes, obviamente, ele ameaçou, dizendo que a mataria se ela tentasse fugir, e que depois iria atrás de sua família. Mas Elizabeth tentou fugir mesmo assim, porque teve um certo dia que ele estava muito bêbado, então ela imaginou que ele nem perceberia que ela tinha fugido, mas ele percebeu e Wanda foi atrás dela e trouxe ela de volta. Porém, Brian, por alguma razão, decidiu que não iria prendê-la de novo e deixou ela livre.
Não muito tempo depois, Wanda novamente começou a sentir ciúmes e, além disso, ela estava de saco cheio porque eles nunca tinham comida, nunca tinham água e ela também não tinha permissão para conversar com ninguém ou falar com qualquer pessoa. E, eventualmente, ele acabou concordando e decidiu que eles deveriam se mudar. Mas para que Elizabeth não fosse reconhecida na rua, ele a forçou a usar um véu que cobria todo o seu rosto, exceto os olhos. E no caminho da cidade, eles chegaram a parar em uma festa repleta de pessoas, provavelmente para que Brian e Wanda pudessem roubar comida e outras coisas para vender. E lá, alguém chegou a tirar uma foto de Elizabeth, mas infelizmente ninguém a reconheceu. O mais doido é que o cara que aparece ao seu lado percebeu que alguma coisa estava errada e disse a ela que Brian era um babacão e que ela deveria abandoná-lo, acreditando que os dois estavam em um relacionamento. E até hoje esse homem se culpa por não ter percebido o que realmente estava acontecendo e de não tê-la ajudado na época. Com o inverno chegando, Brian decidiu que eles deveriam ir para um lugar mais quente, que seria a Califórnia. E então eles foram para uma biblioteca em Salt Lake City para que eles pudessem pegar um mapa. E felizmente dessa vez Elizabeth foi reconhecida pela primeira vez. E o cara, ou a mulher, não sei exatamente quem identificou ela, ligou para a polícia e então o policial chegou lá e ele esperou o Brian ir até o banheiro para se aproximar de Wanda e Elizabeth. E então pediu para que elas retirassem o véu para que ele pudesse confirmar que ela não era ou que ela era Elizabeth Smart. Mas na mesma hora, do nada, Brian surgiu dizendo que ela era sua filha e que, de acordo com a religião deles, eles não podiam retirar o véu. O policial chegou a tentar convencê-lo mais uma vez e, como Brian era completamente 100% manipulador e convincente e estava muito calmo, o policial decidiu ir embora, até mesmo porque eu acho que nesse tipo de situação eu não sei se ele poderia forçá-los a tirar o véu, considerando que era por conta da religião, de acordo com Brian. Porém, esse policial também não reportou, não fez uma anotação, não fez nada. E com certeza, se ele tivesse feito isso, provavelmente eles investigariam melhor o passado de Brian e veriam que ele definitivamente não era um cara legal. E Elizabeth teria sido salva muito antes. E ela mesma disse que ela não falou nada, que ela era ela, porque Wanda Borzey estava apertando sua coxa com muita força, como um lembrete do que aconteceria caso ela falasse alguma coisa. E também porque ela achava que o policial não desistiria tão fácil assim e que provavelmente ele insistiria um pouco mais. E ela ficou surpresa quando não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, os três se mudaram para San Diego e montaram um acampamento em uma área super remota, perto de um lago imundo. E como outra forma de lidar com tudo aquilo e não sentir nada, Elizabeth começou a beber, mas obviamente como ela só tinha 14 anos e não estava acostumada com isso, ela sempre passava muito mal. Um tempo depois, alguma pessoa chegou muito perto de onde eles estavam e por conta disso eles moveram o acampamento para uma área ainda mais remota. Nesse meio tempo, os rumores contra a família Smart começaram a desaparecer, finalmente, e os detetives descobriram que Ed Smart realmente aceitava muita ajuda de várias pessoas e tinha uma lista de 60 homens que já haviam trabalhado em sua casa, e nessa lista estava Brian Mitchell. E ele realmente estava na lista de suspeito, considerando que todos os 60 homens estavam, e ele tinha uma ficha criminal um tanto quanto longa. Porém, os detetives estavam começando a receber muita pressão da mídia para que o caso fosse solucionado, então eles desviaram a atenção de Brian e começaram a focar em um outro homem chamado Richard Ritchie. Richard, que era um faz-tudo local que tinha um histórico de abuso de drogas e também já havia trabalhado na casa da família Smart, e ele havia sido preso apenas 9 dias após o sequestro por conta de uma violação da liberdade condicional. E quando ele foi interrogado, a polícia foi com tudo, dizendo que ele era o culpado e que ele sabia disso e que eles sabiam disso, então ele só precisava confessar, chegando ao ponto de Richard começar a chorar porque ele não estava aguentando a pressão e ele sabia que ele não tinha feito nada, só que ele não tinha como provar isso. E mesmo com os próprios Smarts dizendo que não acreditavam que ele fosse suspeito,
A polícia continuou pressionando apenas para conseguirem solucionar o caso o mais rápido possível, considerando que eles não tinham nada contra ele, exceto o fato de que ele trabalhou na casa da família Smart, mas infelizmente Richard Rich morreu de hemorragia cerebral do nada. Em outubro, Mary Catherine, a irmã de Elizabeth, se lembrou de onde ela conheceu o sequestrador e imediatamente contou aos seus pais, que foram até a polícia, e lá foi feito um retrato falado do homem que eles conheciam como Emmanuel, mas que na verdade era Brian Mitchell. Porém, a polícia não quis divulgar a imagem, não porque eles achavam que poderia prejudicar a investigação ou algo do tipo, mas porque eles não acreditavam que Mary Catherine pudesse ter se lembrado quem o homem era. Até que em dezembro, o apresentador do American Most Wanted, John Walsh, que por sinal, o próprio filho dele, chamado Adam Walsh, tem um caso, eu não lembro de cabeça o que aconteceu, mas eu acho que ele desapareceu. E então ele criou esse programa para ajudar as pessoas. Ele foi em um outro programa e contou sobre o caso. Ele tinha entrado em contato com Ed Smart e tinha perguntado se ele podia fazer isso, e ele disse que sim. E então ele foi lá, contou tudo o que estava acontecendo e falou que Mary Catherine tinha reconhecido o homem, o sequestrador, como sendo um homem que se chamava Emmanuel. E isso definitivamente foi um dos fatores que mais na frente levou à prisão de Brian e Wanda. Em fevereiro de 2003, Brian decidiu sair do acampamento porque ele tinha que procurar comida, levando em conta que eles já estavam sem comer há 3 dias. Dias depois ele voltou, mas ele não havia ido procurar por comida, ele havia ido roubar bebida, prescrições médicas e até mesmo roubar a própria igreja que ele frequentava, o que obviamente ele foi preso por conta disso, só que de alguma forma esse homem conseguiu convencer e manipular o juiz para que ele fosse libertado. E ele foi libertado e voltou para o acampamento. Porém, alguns dias depois, algum helicóptero sobrevoou a área. Acredito que não tinha nada a ver com o caso. Sei lá, podia ser alguém rico andando de helicóptero. Só que nisso, o Brian ficou paranoico, surtado de novo, dizendo que, meu Deus, precisamos sair daqui, porque senão vão encontrar a gente. Mas Elizabeth sabia que eles não podiam ir para mais longe de Utah, que era onde ela morava, porque senão ela realmente nunca seria encontrada, considerando que eles foram para uma festa em Salt Lake City e ninguém a reconheceu. Imagine em outra cidade ou outro estado. E foi quando ela teve uma ideia genial. Sério, essa menina é incrível, ela é muito inteligente, eu fico chocada, porque a ideia dela foi dizer que ela tinha conversado com Deus e que Deus tinha dito a ela que eles tinham que voltar para Utah, porque em Utah ele, Brian, encontraria mais noivas virgens. E pasmem, meus amigos, pasmem, mas ele acreditou e eles voltaram para Utah. E todo o caminho eles fizeram através de caronas, só que, para que ela não fosse identificada, ele pegou uma peruca bem mal feita e fez com que ela usasse essa peruca, juntamente com óculos escuros, e foram para o novo destino, que no caso era o antigo destino. Acontece que exatamente nessa época, Ed Smart decidiu liberar o retrato falado para o público, já que a polícia não queria fazer isso, e a própria família de Brian e Wanda o reconheceu pelo desenho e disseram que realmente achavam que os dois estavam envolvidos e deram várias informações aos detetives que agora já acreditavam que Brian era o culpado, então divulgaram a informação para o público. E então, no dia 12 de março de 2003, 2 pessoas que haviam visto o programa com John Walsh do America's Most Wanted, e aparentemente ele também falou sobre o caso no seu próprio programa, e também tinham visto o retrato falado, ligaram para a polícia dizendo que Brian Mitchell e Wanda Barzee estavam em Sandy, em Utah, em uma Walmart. E então, quando os policiais chegaram lá, era realmente eles. E eles pediram para Brian sua identidade, mas ele disse que ele não tinha, porque ele e a sua família haviam decidido largar todos os seus bens para se tornarem mensageiros de Deus, e que o seu nome era Peter Marshall, o que obviamente os policiais não acreditaram, pelo fato de que, como eu falei, a peruca que Elizabeth estava usando era bem da ruim,
E eles sabiam que era óbvio que ela estava sendo disfarçada de alguma forma, da pior forma possível, porque não estava disfarçando nada. E então eles a separaram de Brian e de Wanda, porque ela não estava querendo falar nada na frente deles. E depois de bastante tempo até tentando perguntar se ela era Elizabeth Smart, e em todas as vezes ela recusando, ela disse que sim, que ela era. E então ela foi levada para uma sala na delegacia local, onde ela ficou lá dentro com a porta fechada, sem ver ninguém. E quando finalmente a porta se abriu, ela viu seu pai e os dois começaram a chorar e a se abraçar. Depois disso, a mídia foi completamente à loucura, tava todo mundo desesperado para saber o que tinha acontecido, quem eram os sequestradores e como Elizabeth estava. Mas Lois e Ed decidiram que eles não deixariam ela ir pro holofote, pelo menos por enquanto ela se tratava e melhorava de todo o trauma que ela tinha sofrido, porque ela tinha ficado naquilo com Brian e Wanda durante 9 meses. Então, definitivamente, ela precisava se tratar e ficar um tempo com a sua própria família. O que, como sempre, as pessoas começaram a cair em cima da vítima, dizendo coisas que a gente sempre ouve quando tem um sequestro, que é porque ela não fugiu antes, porque ela não tentou escapar, porque ela não falou com as pessoas que estavam perto dela. O que sempre acontece, o que me irrita muito, porque se você nunca foi sequestrado, nunca passou por uma situação de cativeiro, você não entende. Eu não entendo, mas a gente não tem como entender, porque deve ser uma pressão, um medo e uma manipulação absurda. Então, as pessoas têm que parar com isso, as pessoas têm que parar de tentar colocar a culpa na vítima. E no começo, Elizabeth nem queria fazer terapia, ela meio que se recusou, ela achava que ela não precisava, porque ela realmente achava que ela não tinha nenhum dano psicológico por conta disso. Ela era uma menina muito centrada, muito inteligente, mas depois ela acabou fazendo a terapia para se ajudar, e ela chegou a dizer que a grande parte da sua melhoria veio da sua própria família, porque ela recebeu muito amor e carinho que durante 9 meses ela definitivamente não havia recebido. Em seu interrogatório, Brian ficou culpando a Bíblia e a sua religião por tudo o que ele havia feito, e se recusava a responder qualquer pergunta que os detetives faziam, e ficava falando coisas sem sentido, exatamente para que fosse considerado insano e não precisasse enfrentar o julgamento. E isso porque muita gente dentro da prisão disse que quando ele estava lá, ele ficava normal, tranquilo, sem falar nada demais, realmente agindo como uma pessoa normal. Só que toda vez que ele falava com algum detetive ou ia pro tribunal por alguma razão, ele começava a falar essas coisas sem o menor sentido, deixando muito claro que realmente ele não era insano e que ele apenas estava fingindo tudo. E ele passou por diversas avaliações e foi colocado no Hospital Estadual de Utah. Enquanto isso, Wanda Borzi se confessou culpada e foi condenada a 15 anos de prisão. E devido a milhares de avaliações que Brian teve que passar, ele só foi levado para o julgamento 8 anos depois, no dia 8 de novembro de 2010. E a defesa reconheceu que ele realmente era responsável por seus crimes, mas alegou que no momento do crime ele era legalmente insano e por conta disso não deveria ser considerado culpado. Mas a defesa de insanidade foi negada e ele foi considerado culpado de sequestro e transporte de uma menor com a intenção de se envolver em atividade sexual. E ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E atualmente ele está cumprindo a sua sentença em Terre Haute, na Indiana, em uma prisão de segurança máxima. Já Wanda Borzi foi liberada da prisão federal em 2016 e foi mandada para a prisão estadual de Utah, em Draper, mas em 2018 ela foi liberada para sempre e aparentemente hoje em dia ela mora perto de uma escola, o que é insano, mas eu acho que em relação à lei, eu acho que não tem nada que possa ser feito em relação a isso. Vários moradores locais chegaram a reclamar, mas pela última informação que eu encontrei, ela continua morando ali. Depois de toda essa experiência traumática, Elizabeth Smart se tornou defensora de mudanças relacionadas ao sequestro de crianças, programas de recuperação e legislação nacional. Ela também chegou a testemunhar contra Brian Mitchell em seu julgamento e após a sentença, ela disse: "Eu sei que você sabe que o que fez foi errado. Você tirou 9 meses da minha vida que nunca mais poderão ser devolvidos.
Mas nessa vida ou na próxima, você terá que ser responsabilizado por essas ações e espero que esteja pronto para quando chegar a hora. Mais tarde, ela fundou a Elizabeth Smart Foundation e também ajudou a promover o Amber Alert e a Lei de Proteção e Segurança Infantil de Adam Walsh, o filho de John Walsh, e outras legislações de segurança. Ela também frequentou a Brigham Young University, onde estudou música e se aperfeiçoou na harpa. E em 2012 se casou com Matthew, com quem ela teve 2 filhos. Em 2013 ela lançou o livro My Story, além de trabalhar com o Departamento de Justiça na criação de um guia de sobreviventes chamado You're Not Alone: The Journey from Abduction to Empowerment, que tem o objetivo de incentivar as crianças que passaram por experiências semelhantes a não desistirem e saberem que existe esperança. E recentemente, em 2018, ela lançou outro livro chamado Where There's Hope. E o sequestro de Elizabeth Smart inspirou vários pais, policiais e líderes a melhorarem a forma de investigação em relação a sequestros de crianças e como lidarem melhor com isso, principalmente após o ocorrido. Ela também hoje em dia enfatiza a vigilância de pessoas comuns, já que o seu caso em específico foi solucionado porque pessoas normais a avistaram na rua e porque pessoas normais ficaram interessadas pelo caso e se importaram o suficiente para ligar para a polícia. E ela acredita na crença de que há esperança para que eles consigam encontrar todas as crianças desaparecidas. E em 2003 foi lançado um filme chamado The Elizabeth Smart Story. Se eu não me engano, tem no YouTube, e se eu encontrar eu deixo o link aqui na descrição para vocês. Só que eu acho que é em inglês, mas se eu achar dublado eu também deixo na descrição pra vocês. E em 2017 foi lançado um filme / documentário chamado I Am Elizabeth Smart, onde é bem interessante, eu super indico vocês assistirem se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o caso, porque é contado pela própria Elizabeth, então a gente tem essa visão dela, do que realmente aconteceu. E enquanto isso, acontece também algumas reencenações, meio que nem o documentário da Alison Bota, que a gente tem isso, de uma pessoa contando o caso e tendo a reencenação. E eu particularmente adoro esse tipo de documentário, eu acho muito mais interessante. Eu não sei se tem no YouTube, eu vou procurar pra vocês, mas se não tiver, tem no aplicativo Streamio. Então eu super indico vocês a assistirem os dois, tanto o filme quanto esse documentário / filme. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E também, se você tem alguma sugestão sobre temas das próximas semanas especiais, é só comentar aqui embaixo que eu tô anotando tudo. Vocês já me deram algumas sugestões bem legais. Uma que, por sinal, eu adorei e eu tô bem inclinada a fazer como a próxima semana especial, né? Já deixar pronto pra sair na hora certa pra vocês. Lembrando que a nossa próxima semana especial é a semana especial fixa que temos todos os anos aqui no canal, que é o Halloween. Então, é isso. Até amanhã.